Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar a parte de valorização para o pagamento dos prestadores. Você vem no título Saúde, no nosso módulo Convênio. Como é que funciona, pessoal? A parte de pagamento, nós temos aqui tabela de valorização de pagamento. Você cria uma tabela de preço e você pode ter a data fim para reajuste de preço. Quando você entra na tabela de valorização, na aba Grupo, você verifica os procedimentos e o valor que você vai pagar. Esse procedimento e valor que vai pagar, ele é o valor padrão. O sistema ele sempre precisa de um valor padrão, se caso ele não achar nenhuma negociação específica, ele sempre vai pagar pelo valor padrão. Aonde que saiu esses R$ 65,00, Alexandre, esses R$ 10,60? Se você vier aqui em coberturas, cobertura do grupo, você vai ver que você montou grupos de cobertura e você associou procedimentos a esses grupos de cobertura. Então, você disse todos os procedimentos que pertencem a esse grupo, você pode ter vários grupos. E você diz o valor de pagamento do médico, do prestador, clínica, laboratório. Você coloca o valor particular, quando você emite uma guia particular, uma venda avulsa de guia, e o valor do convênio. Esse valor do convênio é o valor do fator moderador, da coparticipação, que as pessoas pagam. Então, por exemplo, a pessoa vai pagar R$ 60,00 de mensalidade, só que toda vez que emitir uma guia para este procedimento, ela paga R$ 12,72. Aí o que acontece? Você tem as coberturas, essas coberturas padrões, elas estão vinculadas aos itens. Se você criou um pacote, por exemplo, com o seu prestador, não esqueça de vir em básico item e cadastrar esse item como pacote, tá? Digamos que você criou, por exemplo, um pacote de cesariana, você tem que criar o item aqui. Digamos que você criou um procedimento, consulta mais tonometria. Então, você tem aqui consulta em consultório, né? Você tem 43 tipos de consultas, se você verificar aqui. Mas digamos que você criou uma consulta oftalmológica com tonometria. Você precisa criar aqui um item com essa descrição. Você vem no cobertura do grupo, você associa ele colocando o valor padrão dele, e aí quando você entra na valorização, você tem três níveis de valorização. Você tem o valor padrão, que é este daqui, que você cadastrou aqui no cobertura do grupo. Você tem o valor por prestador. Então, digamos que determinado prestador eu cobre diferenciado. Por exemplo, eu pague ele diferenciado. Por exemplo, o código 3169. Vamos buscar aqui. 3169. Veja que o laboratório Mateus, o ácido valproico, eu pago R$ 25,00. Para o laboratório Biodoctor, eu pago R$ 15,70. Então, você pode inserir preços diferenciados por prestadores. E aqui você pode diferenciar o prestador versus o convênio. Digamos que você tem um contrato com a Vic Soluções, aí você procura lá a empresa que você quer fazer o contrato. Então, por exemplo, para atender a Vic Soluções, o prestador, você procura o prestador, o item, que é a consulta, o valor do pagamento. Então, você pode ter um valor para um determinado contrato pagar a mais para um prestador, para ele ter alguma diferenciação de atendimento. O sistema ele sempre vai olhar os critérios nessa forma. Quando você vai fazer o cálculo do pagamento do prestador, o sistema vai verificar se tem uma regra aqui. Se não tiver, ele vai vir para o nível superior para o prestador. Se não tiver, ele vai pegar pelo grupo de cobertura o valor padrão. Tá ok? Depois que você criou essas regras aqui e o valor de pagamento, não esqueça de clicar em gerar valorização.
Qualquer alteração que você fizer, você tem que clicar em gerar valorização. Por que isso, Alexandre? Porque ele monta a tabela para você, a tabela de preço do prestador, tá? Então, se você olhar aqui, depois tem uma videoaula só explicando tabela de preço de pagamento. Ele identifica todos os procedimentos e todos os prestadores separadinhos aqui por item, o nome da clínica. Então, quando você for fazer o pagamento de prestadores, se você achar assim, esse médico eu paguei errado, essa clínica pegou errado, o sistema vai pegar desta tabela de preço aqui, que é o valor final. Então, você tem, por exemplo, aqui, prestador, Centro Eletromedicina. Ele vai mostrar para você toda a tabela de preço de procedimentos desse prestador. E aonde que é formado esta tabela de preço, Alexandre? Conforme a tabela de valorização que você montou. Tá ok? Obrigado.